Estamos de volta conversando sobre alcoolismo, algo muito sério, que às vezes fica escondido assim. Ai, sou ou não sou alcoólatra? Meu filho está com problema de álcool? A gente não entende, né? Por isso que com muito carinho a gente recebe o psiquiatra David Souza Lima para ajudar realmente a gente a entender o que você pode fazer para ajudar quem tem problemas com álcool, até mesmo ajudar você mesmo. Algo que é bom é você se cuidar e se sentir bem. É isso aí, Luquinha. Quero te fazer uma pergunta aí em casa. Qual o seu maior desejo de beleza? Você sabia que um dos principais nomes de especialidade em sobrancelhas está aqui em São José dos Campos? Isso mesmo. Aqui em São José dos Campos tem um especialista com referência em sobrancelhas realistas fio a fio. É o Renato de Luca. O Renato de Luca atende no Vale há mais de 5 anos e já realizou mais de 5.000 sobrancelhas fio a fio. Isso só em São José, tá? Você pode ter maiores informações e também agendar lá pelo Instagram, o @RenatoDeLuca, sobrancelhas, @RenatoDeLuca, bota um pontinho, sobrancelhas, e tem o WhatsApp também, se você preferir. O DDD é 12, é 98843-8248. Renato de Luca, sobrancelha, a sobrancelha mais desejada aqui do Vale. Qual o seu maior desejo de beleza? Uma experiência única, de sofisticação e arte. Fio a fio, inspirando beleza, transformando olhares. Renato de Luca, sobrancelhas. A sobrancelha mais desejada do Vale. Perfeito, fica esse toque para você. A Maura mandou uma perguntinha pra gente muito legal pelo WhatsApp. Vamos assistir. Boa tarde, falando nisso. Eu queria fazer uma pergunta. Eu tenho um filho alcoólatra e ele, na falta de bebida, ele já chegou até a beber álcool e perfume. Isso é doença? Boa tarde, beijo. Situação difícil, hein, doutor? Questão do perfume. Então, a pessoa que está bebendo e chega a esse ponto de precisar de tomar álcool, né, puro ou perfume, porque realmente é uma pessoa que é dependente do álcool. Então, essa pessoa precisa realmente de um tratamento, precisa de passar o mais rápido possível por uma avaliação médica psiquiátrica para se tratar, porque é um caso grave. Perfeito. Viu? Tem perguntinha chegando pra gente. Isso Vamos aí. lá? A Cris, doutor, traz uma perguntinha do WhatsApp pra gente, né, Cris? Olha só que legal, ele teve a principal iniciativa, que foi pedir ajuda. Ele falou que bebe, sim, não tem controle e precisa de uma ajuda. Perfeito, doutor. O doutor estava comentando sobre o trabalho do CAPES, né, doutor? Vamos explicar para quem está em casa? Então, as cidades maiores, São José dos Campos, por exemplo, tem o CAPES-AD. O que é o CAPES? O CAPES é o Centro de Atenção Psicossocial. É um local onde, e o CAPES-AD é CAPES Álcool e Drogas. Então, é um local onde existe uma equipe multidisciplinar, com médico, com assistente social, com fonoaudióloga, com, enfim, psicólogo. E a ideia dessa equipe é ajudar as pessoas que têm problema com álcool. Então, é uma alternativa para alguém que tem problema sério com álcool, pode procurar o serviço do CAPS ou poderia procurar também os serviços ambulatoriais onde tem atendimento psiquiátrico. Sem custo nenhum, viu, Xi? Isso é importantíssimo. O Antônio Carlos fez uma pergunta para a gente que eu acho que é quase que um apelo, doutor. Falar para as pessoas, né, para quem faz até aquela cervejinha, toma um pouquinho, vai dirigir, perguntando se realmente isso interfere na hora de pegar o volante. Interfere sim, porque o álcool, ele é um depressor do sistema nervoso central e ele acaba alterando o nosso senso crítico e alterando os nossos reflexos. E hoje tem um caso, uma questão mais grave não, outra questão, porque tem a questão jurídica. Hoje a tolerância em relação ao uso do álcool para dirigir é 0. Então a pessoa que, mesmo, tomei um copinho de cerveja, 2 copinhos de cerveja, pela legislação brasileira, ela não pode dirigir. Então, tem essas duas questões, não só a questão médica e de problemas de saúde, mas a questão jurídica também. Vamos comentar esses 2 pontos que o doutor contou pra gente, antes de começar o programa, que identificam se a pessoa é ou não dependente do álcool, doutor. Vamos deixar bem claro para quem está em casa. A questão da dependência, né, o que a gente chama do ponto de vista mais, assim, popular, o alcoólatra, é a pessoa que, normalmente, ela tem 2 critérios que a gente tem que tomar muito cuidado, que é a questão da tolerância e a questão da abstinência. O que é a tolerância? A tolerância, normalmente, a pessoa que começa a beber, e se ela é dependente, ela precisa de ingerir quantidades maiores de álcool para ter o mesmo efeito. Então é aquela pessoa que eu tomava 1, 2 copinhos de cerveja e já ficava
né, um pouco alta, ficava bêbado, e daí ela começa a precisar de tomar 5, 6, 10, 15 cervejas para ter o mesmo efeito. Então essa é a questão da tolerância. E a questão da abstinência, o que é? É a pessoa que, quando para de beber, ela começa a sentir uma série de sintomas, não só mentais, mas físicos, e isso começa a gerar problema. Então, a pessoa que fica abstinente, então ela começa a ter tontura, ela começa a se sentir mais irritada, mais nervosa, ela pode, nos casos mais graves, pode chegar a ter uma convulsão, pode ter vômitos, pode chegar a ter um quadro de delirium tremens, que é um caso gravíssimo que muitas vezes precisa de internação. Então essa é a questão da abstinência. Então normalmente quando tem esses dois critérios de abstinência e de tolerância, é um indício muito forte que a pessoa é um dependente de álcool. Doutora, a gente tem um ditado, uma máxima, não sei dizer como classificar, que diz o alcoolismo ele é hereditário, ele é genético. Isso é verdadeiro ou isso é falso? Tem uma questão, não é só genético, a questão ambiental, o meio no qual você está inserido, tem uma influência muito grande. Mas com muita frequência, se você tem um pai, uma mãe, um avô, um tio, enfim, pessoas na família que bebem e que têm problema de álcool, essa pessoa tem que ficar mais de olho, porque a chance dela ter um problema sério com álcool é maior. Vamos atender a Isabel, que vai conversar com a gente agora pelo telefone, ao vivo. Oi, Isabel, boa tarde. Boa tarde. Obrigado pela participação, minha querida. Qual que é a sua pergunta? A minha pergunta é assim, meu filho, ele bebe de fim de semana, mas ele tem uma coisa que ele não fica só com uma cerveja. Tipo assim, ele não pode beber nenhuma. Se ele beber uma, aí ele começa a beber sem parar, não consegue parar e bebe muito, né? Assim, quanto mais ele bebe, mais ele quer beber. Ele é um alcoólatra? Boa pergunta. Boa pergunta. Essa questão é uma questão muito séria que a gente vê principalmente, né, no adolescente, no adulto mais jovem, é o que eu estava falando, na questão do binge drinking, né, que a pessoa faz a ingesta de álcool uma quantidade muito grande e acaba gerando problema. É uma pessoa que precisa tomar muito cuidado, porque o que acontece? Ela está gerando uma série de problemas no corpo dela e pode estar se colocando em situações de risco. Se ele tiver sintomas de abstinência, de tolerância, pode se constatar como uma pessoa que tem uma dependência química ao álcool. Mas é um problema sério que precisa de ficar de olho, sim. Perfeito. Daqui a pouquinho eu quero conversar com o doutor sobre essa abstinência. Se a pessoa que está passando por ela tem consciência, consegue identificar, ou quem está perto também, e quais são as atitudes que você pode ter para se ajudar ou ajudar alguém também. Agora, a padaria, para mim, vendia pão. Pois é. É o que a gente também achava, né? Mas em Guarulhos tem uma padaria diferente, minha gente. Uma quadrilha foi presa por comercializar arma numa padaria. Os policiais montaram uma emboscada e se passaram por compradores. Boa parte do armamento que está na mão dos bandidos foi levada de empresas de seguranças. Em média, 6 armas das usadas por vigilantes são roubadas ou furtadas por dia no país. Uma novidade aí, uma notícia que a gente não precisava nem receber nesse momento. Eu fico pensando como realmente a oportunidade... Criatividade seria isso? Muito, do mal? porque a gente já viu o aplicativo essa semana, cada hora é uma coisa. Não sei se existe a inveja branca, existe a criatividade negra, não sei, poderia ser isso. No próximo bloco, filha de bicheiro sofre atentado no Rio de Janeiro, mas agora é hora de um carinho especial aqui no Falando Nisso. Olá pessoal do Falando Nisso, eu quero mandar um beijo especial para minha mãe Zilda, aqui de Pindamonhangaba. Eu sou José Renato, para o meu pai Vicente, para o meu amigo Paulo, que está lá em Fortaleza, para o meu amigo Leandro, que também está lá em Fortaleza, e para todos meus amigos aqui de Pindamonhangaba, e para todos vocês aí do Falando Nisso. Beijo!